Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos aqui com mais uma leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Nós estamos no capítulo 12, estamos num novo horário. Essa semana eu não consegui fazer leitura desse livro mais nenhum dia, não consegui gravar nada. Então, se você assistiu a leitura de segunda, você está em dia com a nossa leitura. E como eu estou encontrando um pouco de dificuldade para fazer essa leitura em outros dias, eu estou pensando de estender a nossa leitura das 11 horas. Então, vou fazer uma leitura aí de provavelmente uns 40, 45 minutos, ao invés de fazer uma leitura de só meia hora, tá? Então, continuam sendo leituras curtas, com os meus comentários, e aí peço para que vocês comentem, deixem aí, falem por que gostaram, por que não gostaram, por que concordaram, por que não concordaram, e vamos juntas aí nesse processo de leitura e entendimento desse conteúdo, que é essa mente subconsciente que está o tempo todo criando situações para nós, e vamos lá. Bom dia, Clair, querida, seja bem-vinda. Vamos para a nossa leitura, capítulo 12. Para quem tem essa edição, é página 189, ok? Então, vamos lá. Como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos. O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história de nossa espécie. Vou ler de novo. O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história de nossa espécie. Bom dia, Arlete, querida, seja bem-vinda. Tudo que já aconteceu na história de nossa espécie está registrado na nossa mente subconsciente. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda, querida. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce. Olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. Bom dia, Vitor. Bom dia, Rai, querida. Sejam bem-vindos. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista, olha lá, foco, concentração são habilidades dos seres humanos, tá? Nós somos os únicos animais capazes de fazer isso, foco e concentração e uma imaginação disciplinada. Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Então, a concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o a cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos, e mais uma vez andam e falam. O passado torna-se presente e vivo, e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Bom dia, Ana Flávia, bom dia, Liane, sejam bem-vindas. Então, imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Como receber orientação do subconsciente? Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, esse é ótimo, esse está para mim.
ou quando não consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Que bom, Alessandra! Seja bem-vinda! Se fica com medo ou preocupado, você não está realmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Vou ler de novo. Se você pensa com medo ou preocupado, você não está pensando realmente, porque pensamento autêntico não inclui medo. Vejamos agora os passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. Tem uma inteligência, mas ela não é autoconsciente. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Mobilize a atenção. Focalize o pensamento na solução do problema. Tente resolver isso com sua mente consciente. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se a tivesse agora. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não obtiver ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja de forma inesperada em sua mente. Vai arrumar alguma coisa, vai mexer com planta, vai fazer uma caminhada, vai desenhar, vai brincar com os filhos, com o cachorro. Distraia, relaxa a mente consciente, né? Que a mente consciente, muitas vezes ela serve como um bloqueio. A mente subconsciente tenta mandar informação e os nossos pensamentos refreiam essa informação. Elas impedem que a informação chegue na mente consciente. Então, o processo é relaxando a mente consciente para que a mente subconsciente consiga imprimir a resposta na mente consciente. Para receber orientação da mente subconsciente, um método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez perdi um anel valioso, que também era uma joia de família. Procurei-o por todos os lugares em vão. Fiquei aborrecido e triste com a perda. Naquela noite, conversei com o meu subconsciente da mesma maneira como faria com uma pessoa. Antes de cair no sono, disse-lhe: você sabe tudo, sabe onde está o anel, e, portanto, mostre-me onde ele está. Esse é um exercício que eu aprendi também em um dos livros de Ho'oponopono a respeito do acesso à criança interior. Como a nossa mente subconsciente sabe tudo, muitas vezes a gente fica procurando as chaves do carro, aqui no caso ele está procurando o anel, mas se a gente para e só fala assim: minha criança, onde está? Você sabe onde está? Me conduza para onde está. Então, pela manhã, acordei de repente com as seguintes palavras buzinando ao meu ouvido: pergunte a Robert. Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em que eu poderia pensar era o filho de 9 anos do meu vizinho. Por que ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. Por acaso você o viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei-o ontem no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas me esqueci. O subconsciente sempre responderá se confiar nele. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Que aconteceu comigo. Eu fiquei na casa da minha mãe 2 semanas e lá eu levei a caneta tinteiro do meu filho.
A caneta tinteiro do meu filho é uma caneta que pertenceu ao irmão dele, que estudou numa escola Waldorf, meu filho estudou numa escola Waldorf, e é uma caneta tinteiro de madeira, que hoje está em falta, você não consegue achar dela em lugar nenhum para comprar. E na volta daqui para casa, os meninos ficaram de férias, foram 2 semanas sem pegar material escolar. Quando as aulas voltaram, quando a escola voltou, eu não conseguia achar, meu filho não achava a caneta tinteiro. Onde estava essa caneta tinteiro? Onde que está essa caneta tinteiro? Eu não... Oi, Clair, não abri outro canal do YouTube, não. É esse canal mesmo, tá? Eu não achava a caneta tinteiro de jeito nenhum. E aí fiz esse processo. Olha, minha criança interior, qual que é? Onde que está essa caneta tinteiro? Qual que é o lugar que ela está guardada? E a resposta que eu tive foi: arrume a sua mesa. Depois que eu cheguei da casa da minha mãe, realmente minha mesa estava bem bagunçada, porque eu tinha trazido os livros, não tinha guardado na estante ainda, tinha deixado tudo aqui em cima, caderno, agenda, não tinha colocado as coisas ainda nos seus devidos lugares. Então, viajei, né, que vocês sabem, passei, fiquei um tempo fora, uns dias fora, mas enfim, estava bem bagunçada aqui a estante com os livros. E aí, falei, então tá, né, vou arrumar. Comecei ajeitando e achei uma caixinha. Na hora que eu bati o olho na caixa, eu lembrei que ali que eu tinha guardado a caneta tinteiro. Isso eu já tinha pedido minha mãe para procurar, eu já tinha procurado com meu filho, já tinha vasculhado a casa inteira sem achar essa caneta, tentando lembrar. Eu falava assim, gente, eu guardei essa caneta num lugar diferente. Onde que eu guardei essa caneta? Que lugar era esse que eu não conseguia lembrar dessa caixa? Então, a resposta que eu tive foi essa: limpa a mesa. Então, eu limpei, liberei a mesa, comecei guardando os livros na estante, coisa que eu ainda não tinha feito, e nisso eu achei a caixa, e na hora que eu bati o olho na caixa, eu lembrei que a caneta estava lá. Então, não, é a mesma coisa assim, pergunte a Robert. O que o Robert tem a ver com o anel? O que arrumar a minha mesa tem a ver em achar a caneta tinteiro? Nem sempre nós associamos uma resposta àquilo que a gente está querendo de resposta, realmente. Eu quero uma solução para o meu problema, não quero ter que arrumar a minha estante, não quero arrumar a mesa, quero encontrar a caneta tinteiro. Mas nesse processo foi quando eu encontrei. É o que a gente chama de intuição, né? E que muitas vezes a gente não segue. A gente não segue a nossa intuição e é ela que está dando a resposta para nós. É o caminho que ela está indicando é que vai apresentar para nós a resposta. E que nem sempre a gente faz o que está sendo indicado para nós. Então, o convite no processo de purificação de memórias, que vocês sabem que eu sempre falo com vocês, é esse. Limpa, faz a pergunta, faz o processo de purificação, a inspiração vem, haja. Tem que ter uma ação depois. A ação tem que se concretizar. Pergunte ao Robert, então vou lá e vou perguntar ao Robert, por mais que isso pareça bobo. É para arrumar a estante? Então, eu estou imaginando que essa caneta vai aparecer aqui. Aí eu arrumei a estante e ela realmente apareceu, mas ela estava dentro da caixa. Ok? O subconsciente sempre responderá se você confiar nele. Sempre. O subconsciente disse onde estava o testamento perdido. O jovem Hugo R. assistia às minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência que tivera com o poder do subconsciente. E a Rai lembrou aí, só lembrando rapidinho, deem um like de vocês, tá? Depois desse encontro, agora, quem já conseguir dar o like, já deixa o like nesse vídeo. Gratidão. Então, o jovem Hugo R. assistia às minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência que tivera com o poder do subconsciente. O pai dele morrera de repente, aparentemente sem deixar testamento. A irmã, contudo, disse-lhe que o pai mencionara certa vez, acrescentando que se esforçara para ser justo com que o pai o mencionara. Mencionara o testamento certa vez, acrescentando que se esforçara para ser justo com todos. Hugo compreendeu que se um juiz decidisse que seu pai falecera sem deixar testamento, a propriedade seria dividida de acordo com as regras determinadas pelo Estado. Não era provável que essa solução se ajustasse aos desejos do pai. Além do mais, despesas judiciais consumiriam grande parte do espólio.
Ele e a irmã procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar o testamento. E começaram a perguntar-se se o documento efetivamente existia. Hugo, porém, lembrou-se do que aprendera sobre o uso do subconsciente. Antes de dormir, conversou com sua mente mais profunda, dizendo: agora transfira esse pedido à minha mente subconsciente. Ela sabe onde está o testamento de meu pai e vai me dizer. Em seguida, condensou o pedido em uma única palavra: responda. Repetiu-a diversas vezes, como se fosse uma canção de ninar, e foi dormir com a palavra responda ecoando na mente. Na manhã seguinte, acordou com uma ânsia imensa de ir a certo banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a esse respeito. Teria ouvido o pai mencionar esse banco em alguma ocasião? Notara por acaso uma carta do banco na correspondência do pai? Não tinha certeza, mas sabia que precisava conferir o palpite. Foi ao banco naquela manhã. No fim, um funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre, o testamento foi encontrado. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Então, vou ler de novo. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Então, essa é uma afirmação muito importante para a gente poder pensar e lembrar sempre antes de dormir o que a gente está pensando, no que a gente está pensando, o que está vindo na nossa mente, quais são os pensamentos, qual é a energia desses pensamentos, porque isso vai despertar poderes latentes em você, e mente subconsciente não tem a capacidade de refletir sobre o que é positivo ou o que é negativo. Então, se você pensa em coisas negativas antes de dormir, o pensamento latente que virá é de resultados negativos, porque mente subconsciente não sabe fazer a diferença, não sabe diferenciar. Vamos supor que você está em dúvida se deve vender sua casa, comprar certas ações, romper uma sociedade, mudar-se para Nova York ou permanecer em Los Angeles, dissolver um contrato em vigor ou fazer um novo. Faça o seguinte: sente-se tranquilamente em uma poltrona à mesa, ou à mesa no escritório. Lembre-se de que há a lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento. A reação é a resposta da mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo. É a sua natureza. Ele rebota, recompensa e resgata. E segue a lei da correspondência. Responde correspondendo. Pensando na ação correta, você automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que é a orientação ou a resposta do subconsciente. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Então, ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Isso significa que usa a inteligência infinita existente na mente subconsciente a um ponto que ela começa a agir por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior residente em você, que tudo sabe e é onipotente. Suas decisões serão corretas. Só poderá haver ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é compulsória. Ok. Então, poderá haver uma ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. O segredo da orientação.
O segredo da orientação ou ação correta implica procurar tenazmente a resposta certa até que ela lhe ocorra à mente. A resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível que você sabe que é a verdade. Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode, de maneira nenhuma, fracassar ou dar um passo em falso, enquanto age de acordo com a sua sabedoria interna. E descobrirá que todas as suas decisões são certas e todos os seus caminhos pacíficos. Pontos importantes a recordar. Lembre-se de que a mente subconsciente foi a responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. Ao concentrar a atenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, a mente subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução pronta e acabada à mente consciente. Se está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira antes de dormir o problema para o subconsciente e a resposta virá sempre. Isso nunca falha. Nem sempre conseguimos a solução da noite para o dia. Continue a fazer seu pedido ao subconsciente até o dia em que o sol raiar e afugentar as trevas. Então, pode ser que não venha de uma noite para o dia, mas continue perguntando, continue fazendo essa busca. Você atrasa a resposta achando que ela vai levar muito tempo ou que se trata de um problema espinhoso. Esse problema meu é muito difícil de resolver, a resposta não vai vir. O subconsciente não reconhece problemas, só conhece soluções. Então, se você começa a colocar para o seu subconsciente resistências através daquilo que você acredita, você está criando uma barreira que impede você de receber a resposta. Acredite que tem agora a resposta. Sinta a alegria da resposta e como se sentiria quando a recebesse. O subconsciente reagirá a esse sentimento. Qualquer quadro mental sustentado pela fé e pela esperança se tornará realidade graças ao poder milagroso do subconsciente. Confie nele, acredite em seu poder e maravilhas acontecerão enquanto você ora. Então, traga a fé aí para aquilo que você deseja realizar. O subconsciente é um tesouro de memória e nele estão gravadas todas as suas experiências, desde a mais tenra idade. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos, fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. Antes de dormir, passe ao subconsciente o pedido de solução. Confie nele, acredite nele e a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê, e você não deve duvidar dele ou questionar-lhe os poderes. A ação é o pensamento e a reação a resposta do subconsciente. Se seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. A orientação chega sob a forma de sentimento, percepção interna ou um palpite irresistível, intuição, que lhe diz que você está certo. Trata-se de um sentimento tátil interno. Siga-o com a simplicidade da fé. Sua mente subconsciente lhe responde de modos que você não conhece. Você pode ser conduzido a uma livraria e escolher um livro que responde à sua pergunta, ou pode ouvir por acaso uma conversa que fornece a resposta para o seu problema. A resposta pode vir de inúmeros e inesperados modos. Ok? Então, em relação a essa parte do subconsciente, alguma dúvida? Questão, observação, pergunta?
fechamos o capítulo 12, tá? Então, o capítulo 12 se encerrou com esse resumo, com essa parte final aí, e nós vamos agora para o capítulo 13, que é o subconsciente e as maravilhas do sono, ok? Seu subconsciente jamais dorme, está sempre no batente, ele controla todas as suas funções vitais. Eu queria ver se alguém podia... Posso seguir? Será que esse chat está funcionando? Vocês estão me vendo? Só fala assim, ok, sem dúvida, só para eu poder saber. É bom, o Zoom é bom porque a gente tem, né, a reação das pessoas na hora, a gente consegue enxergar vocês. Não ver vocês no YouTube é uma falta, dá uma falta de resposta, né? Ah, vamos lá. Às vezes a resposta até vem, mas a gente na teimosia não quer enxergar. Ou então, na teimosia, né, Rai, a gente não age de acordo com aquilo que a gente teve de resposta. Essa que é a grande questão. Vem para nós assim, entra em tal lugar, acessa tal lugar, assiste tal coisa, pergunta para tal pessoa, liga para não sei quem, manda mensagem, e a gente fica lá, será que eu mando mensagem mesmo? Será que eu mando mensagem? Será que eu mando mensagem? A gente desconfia muito do que a gente recebe por intuição, porque a gente mistura com as escolhas que nós já fizemos, que não deram os resultados que nós queríamos. Muitas vezes a gente age não por intuição, né? A gente age por memória. Então, como diz o Dr. Hewlett, ou a gente age por intuição e inspiração, que eles chamam de inspiração, ou pela memória. Então, a gente vai agindo pela memória, muitas vezes, a vida quase toda a gente vai agindo pela memória, e os resultados vão vindo. E resultado pelas memórias nem sempre são os resultados que nós gostaríamos de ter. Então, quando vem a inspiração, quando vem a intuição, quando vem essa mensagem do subconsciente, a gente se apega aos resultados que nós obtivemos, para aquilo que nós fizemos quando a gente estava agindo pela memória, e a gente resiste em agir. A gente não manda mensagem, a gente não faz a ligação, a gente não posta o vídeo, a gente não começa algo novo, porque a gente começa a resistir. Então, a resposta vem, mas às vezes na teimosia e às vezes até no medo, a gente não faz. A gente não age pela resposta. Ok? Então, é sentir e agir, exatamente. André, querida, gratidão aí pela contribuição. Bem lembrado também, esse vídeo, ele pode receber a contribuição de vocês, caso vocês desejem trazer, colocar alguma contribuição. E gratidão aí, André, que deixou aí a contribuição dela. Muita gratidão, querida. Mas também quero falar para vocês que o like de vocês já traz bastante contribuição também. Então, curtidas, comentários, contribuições, isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Então, gratidão. E vamos lá. Ah lá, a Alessandra falando, né, que eu tenho esse problema da ação. Então, é isso, tem o problema da ação, e por quê? Porque resiste a partir dos resultados obtidos antes, quando você agiu pela memória, e o resultado não foi aquele que você desejava, né? Então, vamos limpando isso, vamos limpando cada vez mais, e vamos confiando cada vez mais que a inspiração, o subconsciente, ele está do nosso lado, ok? A gente pode contar com isso. Então, mais uma vez, gratidão, Caminhos de Luz por Andréia, pela contribuição, por compartilhar, pelo apoio, e vamos lá. Capítulo 13 agora, o subconsciente e as maravilhas do sono. Vamos entrar aqui agora, então. Então, seu subconsciente jamais dorme, está sempre no batente, ele controla todas as suas funções vitais. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis. Como que fala isso? Inexoráveis da vida. Deu uma travada aqui. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente.
Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Olha só, existem muitas crenças, inclusive espiritualistas, de que existe uma separação do nosso subconsciente, que a nossa centelha divina, a nossa alma, se desprende do corpo físico e que nós somos desligados do corpo físico. Então, vamos ver o que ele vai falar. Há nisso um grande mal entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor. Unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Por que dormimos? O Dr. John Bigelow, um dos principais cientistas que realizaram um estudo profundo do sono, demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas neste livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Gente, vou ler isso aqui de novo. Ele diz que nós dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Então, prece e meditação são formas de sono. Então, durante o sono, nós nos conectamos com uma energia superior. Então, não necessariamente a gente se desprende, mas a gente pode até se desprender, como se a nossa centelha se desprendesse, para que nós possamos nos conectar com a inteligência divina. Prece e meditação são formas de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos e discórdias. E precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente, ok? Então, é como se você se desligasse do que está acontecendo. Desliga a mente consciente. A gente precisa desligar a mente consciente para poder acessar a mente subconsciente. Efeitos surpreendentes da privação do sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade.
Então, sono é algo essencial para a nossa vida, inclusive para que a gente se alimente espiritualmente. A Rita Lee disse que a atividade física predileta dela é dormir, tá vendo? Então é isso, o exercício que ela faz. Porque aí ela vai para o mundo subconsciente e faz a atividade física dela lá. Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir porque necessitamos de sono é examinar o que acontece quando deles somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos, chamado Randy Gardner, decidiu que seria mencionado no Guinness Book of World Records. Então, no Guinness Book, né? Manteve-se acordado durante 264 horas. 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Não era algo que ele não ia conseguir depois recuperar, mas, contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu lapsos de memória. Nas últimas horas, começou a ter alucinações. Gente, fez um estrago mental. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos graves. De acordo com o National Highway Traffic Safety Administration, que é o Departamento Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, americano, provavelmente, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos dos experimentos começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem, exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo. Aumentando o número de horas de falta de sono, porém, os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microsonos, desses segundos de valor inestimável. Então, colocavam eles dentro de simuladores, né? Então, estava lá pilotando o avião dentro do simulador e ainda assim pescando. A Rai falou assim, o sono é um dos pilares da medicina Ayurveda. E para mim o sono é sagrado, exatamente. Então, se é um pilar da medicina, não é à toa que a gente realmente precise dormir, né? O sono traz conselhos. E também dentro da antroposofia, esse também é um processo que eles sugerem. Durma primeiro antes de tomar uma decisão, né? Durma com o processo, durma com a dúvida, durma com uma questão, faça essa pergunta antes, né? Igual ele sugeriu, pergunte para o universo antes, olha, eu quero uma resposta para a minha dúvida a respeito disso. E aí durma para depois, no dia seguinte, você fazer uma escolha, você tomar uma decisão. O sono traz conselhos. Sandra F., uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir-se se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras: a inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei.
Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de ninar enquanto mergulhava no sono. Pela manhã, teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou, aí ela teve coragem de agir. Agiu. Não, não devo aceitar. Aí ela agiu. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e a aconselhou-a nesse sentido. Então, muitas vezes, a gente acredita que fazer uma análise direta dos fatos, olha, isso aconteceu, então eu posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso vai resolver o nosso problema. Mas muitas vezes, se a gente deixa a intuição nos conduzir, nós conseguimos resultados melhores. Olha aí a oração de hoje. Então, é isso aí. Vamos, uma oração, é isso, para a gente colocar, inclusive, lá no grupo, né? Então, para quem não está no grupo do Telegram, fica a sugestão aí para vocês entrarem, para que essa afirmação que está aqui venha para, vou colocar lá, para que a gente possa fazer uso dela e que as respostas venham para nós, né, a partir dessa afirmação. Então, vou ler uma última parte para a gente poder fechar a nossa leitura de hoje, e nós continuamos na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger, se oramos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar antes de adormecer. Na mesma noite, tive um sonho, no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse: leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra. E tudo isso aconteceu não muito tempo depois, no país para o qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo, inclusive do futuro, pelo jeito, né? Mas não o futuro no sentido de que, vamos prever o futuro, mas no sentido de, uma vez que mente superconsciente está conectada com a inteligência divina, está conectada com tudo, a mente superconsciente percebe as energias presentes em um determinado local. As energias presentes num país, as energias presentes de uma pessoa. Qual é a energia que uma pessoa carrega? Qual é a energia que tem na minha casa? Qual é a energia que tem nesse emprego para onde me chamaram? Nesse local de trabalho? E na hora que a gente faz esse acesso da mente subconsciente, pede uma resposta, mente subconsciente que está atrelada à mente superconsciente, acessa as informações sobre essa energia. Então, não necessariamente sabe o futuro, mas sabe a energia que está se movimentando e que provavelmente vai se manifestar no futuro. Porque a semente vai sendo plantada, né? Então, eu planto uma semente, vai gerar uma planta, vai brotar. O que vai brotar? Depende da semente que está sendo plantada ali e da energia que está sendo colocada ao redor daquela semente. Então, não é uma previsão do futuro no sentido de que nós lemos o futuro, nós temos uma bola de cristal. Mas uma vez que nós carregamos essa centelha divina dentro de nós, que se conecta com a inteligência divina, existe uma energia que traz a resposta daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos ter a resposta. Nem sempre é a resposta que nós queremos ter, mas que traz a resposta daquela energia dali presente, traz. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo. Fala-lhe com frequência em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei, o que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo,
o subconsciente projetou seu aviso sob o disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e que respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob a forma da mãe, que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para não ir a tal ou qual lugar e dá a razão do aviso. Às vezes, o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra de nossa mãe ou de alguma pessoa amada. Paramos e nos viramos procurando-a. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto. Isso também é uma forma de proteção, né? Então, eu estou andando, de repente eu escuto Letícia, aí eu paro, olho para trás, e aí acontece alguma coisa na minha frente, ou em questões de segundo, esse segundo que eu parei para olhar para trás para ver quem estava me chamando, evitou que algo acontecesse, que eu caísse num buraco, que eu tropeçasse, que alguém me acertasse, né, caminhando, trombando. Então é isso, encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de dormir, e ele responderá. Seu subconsciente é o depósito da memória, e dentro dele estão registradas todas as suas experiências desde a infância. E no caso do Ho'oponopono, a gente acredita que, inclusive, até experiências de outras existências, né? Para quem acredita nessa questão das existências. Além também de estar registrada aí todas as experiências dos nossos antepassados. E nós não carregamos apenas os erros deles, nós carregamos também os acertos. Então, quando a gente quer uma solução para um problema, vamos começar a fazer uma busca interna também, porque nessa busca interna, essa solução pode ser apresentada para nós, ok? Então, queridas e queridos, gratidão pela presença de vocês. Nós vamos fazer a leitura na segunda-feira do Futuro Está em Nossa Mente Subconsciente. Então, retornamos na segunda-feira. Agradeço a presença de vocês, os likes de vocês, a contribuição do Caminhos de Luz, muita gratidão. E retornamos, então, segunda às 11 horas. Mahalo de coração e até lá. Aloha! Um dia de muita luz e de muito uso da nossa mente subconsciente. Lá no grupo do Telegram, vou fazer a postagem desse texto aqui, dessa oração que foi apresentada para nós aqui, para que a gente possa fazer uso dela também, ok? Gratidão, queridas, um beijo grande e até segunda-feira com a nossa meditação e com a nossa leitura. Tchau, tchau.